Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Justiça da Gente, o seu programa sobre o judiciário piauiense aqui na telinha da TV Cidade Verde. É muito bom ter você na nossa companhia e poder fazer companhia para você também. A partir de agora, você vai saber sobre tudo, todas as novidades, todas as ações, todos os projetos do Tribunal de Justiça do Piauí. Roda a vinheta. Olha, numa belíssima solenidade e muito emocionante, o Tribunal de Justiça do Piauí se despediu do desembargador Joaquim Dias de Santana Filho. Foi um momento bem emocionante para todos os presentes, que marcou o fim, celebrou o fim da sua carreira de magistratura. Vamos conferir. Uma trajetória marcada pela dedicação à justiça foi celebrada durante a solenidade de despedida do desembargador Joaquim Dias de Santana Filho. A cerimônia reuniu desembargadores, magistrados, servidores, familiares e amigos para homenagear os relevantes serviços prestados pelo magistrado ao longo de mais de 4 décadas de carreira. Conduzido ao centro do plenário, o desembargador Joaquim Santana foi agraciado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, desembargador Adelson Nogueira, com a medalha Juiz Arimar de Melo Castelo Branco. A honraria reconhece magistrados pelos relevantes serviços prestados ao Poder Judiciário, pela dedicação à justiça e ao bem comum. Sua Excelência, querido Joaquim, demonstrou que a verdadeira autoridade não nasce da força do cargo, mas da firmeza de caráter. Não confundiu o poder com vaidade. Não permitiu que a toga afastasse a simplicidade. Não deixou que o prestígio obscurecesse a humildade. Tenha a certeza de que, ao deixar este plenário, leva consigo algo que nenhuma aposentadoria pode retirar: o reconhecimento sincero de uma instituição. Mas a história desta casa jamais será contada sem que seu nome ocupe um lugar de honra entre aqueles que ajudou e que ajudaram a engrandecê-lo. Na ocasião, o desembargador Sebastião Martins também homenageou o colega ao reler o discurso preparado para sua posse no 2º grau de jurisdição em 2008. Ao recordar as palavras escritas, destacou que elas continuam atuais por traduzirem a personalidade e a atuação do magistrado. É com imenso prazer e justificada alegria que saúdo, em nome dos juízes e dos desembargadores do Piauí, o desembargador Joaquim Dias de Santana Filho. Para mim, um exemplo de magistrado e um amigo pessoal e fraterno. Com elevado senso de justiça, aplica a lei com sabedoria, visando tão somente restabelecer a paz social, de forma objetiva e singela, numa linguagem jurídica simples, muito clara e sem pretensões doutrinárias, porque é extremamente discreto e firme em suas decisões, sem alarde e ostentação, porque não teme ameaças ou chantagens na sua vida pessoal ou profissional. A solenidade também foi marcada pelas homenagens da esposa Irecê Santana e do filho Danilo Santana, que relembraram momentos da vida pessoal e da carreira do desembargador, destacando sua dedicação à magistratura e ao serviço público. Em seu discurso de despedida, Joaquim Santana agradeceu as homenagens e relembrou a sua trajetória, destacando o sentimento de dever cumprido. Estou com 47 anos de magistrado e 17, 18 de desembargador. Fiz o possível. Tenho com absoluta convicção que eu fiz o possível. Troquei muito do que tinha pelos bons serviços, com empenho, dedicação e honra ao cargo. Agradeço à família, os filhos queridos que estão aí presentes, as noras. Agradeço a todos eles por ter compreendido assim a missão da gente, de ser juiz. Do jeito que for, a minha missão está cumprida
Eu fiz a minha parte, fiz o que pude, graças a Deus. Bacana, né? Foi muito bacana, foi muito emocionante essa solenidade de despedida ao desembargador Joaquim Dias de Santana Filho. Desembargador, o nosso abraço a você. Olha, a gente vai agora para o nosso quadro Tribunal Explica, porque quando se trata sobre os direitos das pessoas, conflitos na justiça, todo mundo ainda tem dúvidas, muitas dúvidas sobre alguns conceitos. E a gente vai explicar agora qual é a diferença entre juiz leigo e mediador. Olá, estamos aqui hoje para falar com vocês sobre a diferença entre o juiz leigo e o mediador e conciliador. O juiz leigo, ele é um auxiliar da justiça que atua nos juizados especiais. Ele ajuda o magistrado realizando audiências são audiências de conciliação, instrução e julgamento, ou seja, ele escuta as partes, ele analisa provas, ele redige minutas que vão ser analisadas pelo magistrado da unidade e, após a homologação, passam a ter efetividade jurídica. Já a missão do mediador é um pouco diferente. Ele faz as audiências de mediação e atua junto aos sejusques. Qual é a missão dele, então? Ele escuta as partes, ele facilita a comunicação, mas ele não toma decisões, não analisa provas, não faz minutas dentro dos processos. O mediador, ele facilita a comunicação para que as partes juntas construam a melhor solução baseada em seus interesses. Então vamos lá, para ser juiz leigo é necessário ter formação em direito, né, e ter experiência há mais de 2 anos na advocacia. Já para ser um mediador, você precisa ter 21 anos e ter uma formação superior reconhecida pelo MEC há pelo menos 2 anos. Então, você pode ser formado em qualquer curso superior. Vai fazer um curso de capacitação em uma escola judiciária, aqui para atuar no nosso estado, é a Escola Judiciária do Piauí, a EJUD, e depois se cadastrar no NUPEMEC como mediador do Tribunal de Justiça do Piauí. Precisamos falar de cuidados. Essa é uma série do Conselho Nacional de Justiça, onde a gente vai mostrar para vocês como a gente tem que cuidar da gente e dos outros. Roda a VT. Não há como cuidar de alguém sem ter cuidado da gente em primeiro lugar. Então, há 12 anos eu cuido também do meu marido. Eu cuido da minha mãe, tenho 2 crianças especiais. Eu cuido dela emocionalmente. Cuido também da minha mãe idosa. Eu cuido dos outros há muitos anos na minha vida. Cuido de crianças que sou mãe adotiva dentro da aldeia, de 18 crianças que eu criei. Mais ou menos 20 a 21 pessoas, 5 crianças que estão aos cuidados meu. Cuido do meu filho, já cuidei de tanta gente. A gente ficou cuidando dele. Ela demanda cuidados especiais. Cuido dos meus pais. Cuido dele, sim. Eu cuido com amor. Agora já cuido dos netos. Cuido do meu pai. Eu cuido sozinha. De 3 adolescentes. Eu cuido. Cuido dela. Cuido e às vezes não sou cuidada. Essa função do cuidar, ela sempre esteve muito presente na minha vida. Auxiliei a cuidar dos meus irmãos menores, eu cuidei dos meus filhos e hoje eu vivo um relacionamento com uma pessoa idosa com um diagnóstico de Alzheimer. Eu sou uma mãe atípica, eu tenho uma filha de 11 anos, portadora da síndrome de Down. E depois que a Emanuele nasceu, a minha vida mudou. A minha vida como esposa, a minha vida como mãe, minha vida como profissional também mudou. Sou do povo Tiria Caxiana, do Parque Dr. Mucumac. Eu sou técnica de enfermagem, eu também sou professora. Eu escolhi essa profissão porque a avó teve uma doença. Coloquei na minha cabeça, eu vou me formar como técnica de enfermagem.
enfermagem para cuidar dos meus parentes. Sou servidora da Justiça Federal há mais de 30 anos. Eu também sou cuidadora. Meu pai tem 84 anos, minha mãe tem 77 anos, tem diagnóstico de Alzheimer há 20 anos. Atualmente estou como presidente da Assista, que é uma associação voltada às pessoas com autismo. Eu tenho um filho de 17 anos, que é autista. Sou liderança do povo Guarani, da terra indígena de Araguá. Sou liderança tradicional. Fui escolhido pela minha família para me dedicar aos cuidados familiares da minha aldeia, né? Faço parte do Centro de Arte e Meio Ambiente, em um território que é extremamente emblemático, que é a Península de Tapajipe, a maior favela de palafitas da América Latina. E eu venho desse lugar, dessas histórias onde o cuidado sempre foi essencial para que a gente sobrevivesse. Sou mãe atípica do Arthur e do Valentim, gêmeos com pé. Atualmente eu trabalho em uma empresa de logística. Atualmente a minha rotina é totalmente dedicada a eles, às 24 horas. Sou a única cuidadora e mantedora deles. Eu sou afegã. No Afeganistão, eu tinha uma vida tranquila. Minha mãe estava cuidando de nós, eu e meus irmãos. Mas quando o Talibã apareceu, a gente fugiu para Irã e eu comecei de ter cuidado da minha família. Sou o analista judiciário do TRT da 8ª Região. E falando sobre cuidado, vem à minha memória esse trabalho que eu faço na minha igreja, com os idosos sobretudo. Quando a pessoa precisa ir, por exemplo, a uma UBS, a uma UPA, a primeira pessoa que vem na memória é o irmão Ranieri, né? Aí lá a pessoa me liga. Quando eu penso em cuidado, eu penso em 3 esferas, né? Eu penso em autocuidado, eu penso em cuidar das pessoas e eu penso na forma como eu sou cuidada. É muito doido ser uma pessoa com deficiência, porque tem muita gente que acredita que eu não sou capaz. E eu preciso de pessoas que cuidem de mim. Mas eu também estou cuidando de algumas pessoas. Eu dou suporte à minha família, eu acolho a minha família e eu posso fazer isso. Mas eu preciso de condições dignas, condições humanas para isso. Eu sou uma pessoa que cuida. Eu tanto cuido no meu trabalho, como eu cuido de 3 adolescentes. Muitas vezes a gente age como se o trabalho produtivo, esse trabalho fora de casa, esse trabalho remunerado, fosse o trabalho mais importante. E o trabalho de cuidado, o trabalho de reprodução da vida, ele fosse menos importante. Quando me parece que, ao pensar sobre a vida, o cuidado é o centro da vida. O fato é que a gente acaba se descuidando também um pouco, porque é impossível você conseguir tempo para tantas coisas. Quem cuida do cuidador? Eu ainda não consigo descobrir. Eu me dedico tanto ao cuidado próximo que quando chega a minha vez, como já aconteceu, eu precisar de cuidados e eu não achei. Aqui em Sergipe, sou presidente da Amo Ser Trans, que é a Associação em Movimento Sergipano de Transsexuais e Travestis. Pensar nesse processo da gente enquanto instituição que cuida de tantas pautas que atravessam a nossa população trans e travestis, a gente entra em um processo adoecedor também. E aí, nesse processo, a gente acaba entendendo que temos que entrar em cuidado também, né, para com a gente. Dar atenção ao cuidado da outra pessoa, mas também se cuidar, a gente consegue também sair de desses lugares adoecedores que a sociedade nos empurra o tempo inteiro. A gente fala assim, eu morreria pela minha família. Né? A gente escuta muito essa frase. E eu sempre pontuo, e o que você está disposto a fazer para viver por ela? Esse conceito de viver está embutido o conceito do cuidado, o autocuidado. Quando eu escolhi a psicologia, eu resolvi não olhar somente para a fragilidade do outro, mas para a humanidade, para a potência, para todo o caminho, todo o horizonte que o indivíduo pode construir diante de si, se sustentado da forma correta. O ato de cuidar, ele acaba sendo muito importante na nossa vida, porque nós vivemos em comunidade. Eu gosto muito de uma frase que fala, eu sou porque você é. E é isso que eu acredito em relação ao cuidado, sobre a importância, o impacto profundo que nós podemos ter uns na vida do outro, se nós nos dermos as mãos, se nós nos dermos apoio, e
que a gente possa seguir o nosso caminho construindo espaços de cuidado, de acolhimento. O cuidado é essencial, cuidado com a primeira infância, cuidado com as crianças, cuidado com os adolescentes, cuidados com nossos jovens, cuidados com nossos idosos, cuidado com as mulheres acima de tudo. Agora a gente corre lá no estúdio do Frequência Jurídica, onde a jornalista Bruna Espíndola vai trazer todas as novidades, porque chegou a hora do resumo da Justiça. Oi, Neemias. Estamos aqui para mais um resumo. Nesta semana, o Tribunal de Justiça do Piauí, por meio da Superintendência de Gestão de Saúde e Qualidade de Vida, a SUGESC, realizou a Semana de Saúde Bucal, ação voltada a crianças e adolescentes dependentes de magistrados e servidores com idade de até 16 anos. A iniciativa foi planejada para o período de férias escolares, quando crianças e adolescentes possuem maior disponibilidade para comparecer aos serviços de saúde. A ação tem como objetivo incentivar a prevenção, promover hábitos saudáveis e reforçar a importância do acompanhamento odontológico desde a infância. A Justiça Itinerante do TJPI divulgou o calendário de atendimentos para o segundo semestre de 2026. A iniciativa levará serviços judiciais e extrajudiciais a bairros de Teresina e ao município de Piracuruca, ampliando o acesso da população à justiça e garantindo cidadania para quem enfrenta dificuldades de deslocamento até as unidades fixas, com atendimentos gratuitos e descentralizados. O TJPI está com inscrições abertas para mais uma edição do projeto Agosto do Pai, iniciativa desenvolvida pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e Cidadania, o NUPEMEC, e executada pelos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, SEJUSCs. O projeto será realizado entre os dias 10 e 21 de agosto, oferecendo gratuitamente exames de DNA e serviços relacionados ao reconhecimento da paternidade. As inscrições seguem até o dia 30 de julho e são destinadas às famílias com renda de até 3 salários mínimos. Para mais informações, você pode acessar o site oficial do TJPI. Até a próxima! Acessibilidade e inclusão. Esses foram os temas do Frequência Jurídica, o podcast do TJPI, nesta semana. A gente conversou com duas servidoras, a Alessandra e a Indira, que trouxeram para a gente muita luz sobre esse tema e sobre como o Tribunal de Justiça do Piauí e os seus prédios têm enfrentado e contribuído para promover, sim, a acessibilidade dentro dos prédios da Justiça piauiense. Vamos conferir um trecho. Olá, esse é mais um episódio do podcast Frequência Jurídica. Vamos falar um pouquinho sobre acessibilidade e inclusão com as servidoras Alessandra Monteiro e Indira Matos. Bom dia, meninas, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Vamos falar um pouquinho sobre acessibilidade, sobre a importância dessa temática dentro e fora do judiciário, sobre a importância também da acessibilidade dentro dos prédios para atender tanto aos servidores quanto à população em geral. Vamos começar aqui com uma perguntinha bem introdutória. O que é a UACE e como essa unidade atua dentro do Tribunal de Justiça do Piauí? A Unidade de Acessibilidade é uma comissão
onde a gente trabalha as políticas de acessibilidade e inclusão e desenvolve essas políticas de acessibilidade e inclusão do Tribunal de Justiça. E também a gente faz toda a parte de capacitação e atendimento do jurisdicionado e pessoas com deficiências no Fórum Civil Criminal. Então, a gente faz todo esse planejamento das ações e desenvolvimento dessas atividades que vão promover garantia de direitos das pessoas com deficiência e de todos os cidadãos. Perfeito. Aqui no Judiciário nós sabemos que é trabalhado muito essa questão da acessibilidade voltada às pessoas com deficiência física. Mas além disso, como a UASSE atua no acolhimento das pessoas com deficiências intelectuais ou algum tipo de neurodivergência? A UASSE, ela trabalha com todos os tipos de deficiência. A gente promove a superação de barreiras para todos os tipos de deficiência. A física é uma deficiência que é mais visível, então a população vê com mais rapidez essa necessidade. No entanto, os neurodivergentes é uma deficiência, por ser uma deficiências ocultas, existe essa dificuldade de um olhar mais cuidadoso em relação às suas necessidades e a garantia dos seus direitos e da inclusão. Então, o tribunal desenvolve várias capacitações para servidores, magistrados e jurisdicionados, além das cartilhas que estão disponíveis no site do tribunal. E no próximo mês nós estaremos lançando a cartilha Justiça Azul, voltada para o atendimento específico das pessoas neurodivergentes, justamente pensando em disseminar quais são essas necessidades e como que a gente pode fazer um atendimento humanizado e padronizado das pessoas neurodivergentes, garantindo o máximo dos seus direitos e da inclusão. Dentro da cartilha também fala sobre a questão dos espaços, né, dos prédios do tribunal. A Indira, ela é arquiteta da Sena, né, que é a nossa unidade de engenharia. Você pode falar um pouquinho sobre a importância de ter um prédio de justiça, um tribunal, um fórum adaptado para que pessoas com algum tipo de deficiência também consigam acessar esses espaços? Sim, a gente pensou na cartilha de acessibilidade para barreiras físicas, quando a gente percebeu que o tribunal ele tinha muitas edificações um pouco mais antigas, às vezes até anteriores às primeiras normas. Então, isso precisava de uma adaptação constante, uma adequação constante. Então, esse manual, a ideia era que ele chegasse às unidades mais distantes do Estado e que os diretores e servidores daquelas unidades eles nos dessem o feedback, porque a norma de acessibilidade, apesar dela ser uma das normas mais vistas e pesquisadas no Brasil, a 9050, mas ela ainda tem algumas deficiências. Então, a gente está em constante aprendizado em relação à acessibilidade. Ela já sofreu várias atualizações, porque a gente, assim, não só nós que estamos aqui no Poder Judiciário, mas em todo o Brasil, os arquitetos, eles estão nesse processo em relação à acessibilidade. E aí era uma forma, por exemplo, dessas unidades, desses diretores e servidores que estão em todos as comarcas, elas nos dizerem, olha, o banheiro aqui está precisando de uma adaptação, o balcão não está atendendo. Então, a gente poderia atender de uma forma mais rápida. Então, o manual também é uma linguagem muito simples para que qualquer pessoa que não seja da área de arquitetura, que ela conseguisse nos dar essa informação. E o setor de engenharia e arquitetura, coordenado pelo Otávio, pudesse dar essa resposta mais rapidamente. Falando sobre essa questão das vagas, do estacionamento, a UASSE agora está fazendo uma campanha de mobilização e sensibilização às pessoas atreladas a essa vaga. Qual o intuito dessa iniciativa? Você pode explicar um pouquinho mais sobre ela? Sim. A campanha da multa moral é uma campanha em que a gente tenta conscientizar toda a sociedade, não só
o judiciário, né, mas toda a sociedade, de que essa acessibilidade e inclusão é uma construção coletiva. Então, é necessário que todos entendam que a vaga de estacionamento para a pessoa PCD com deficiência é uma vaga que é imprescindível para garantir a mobilidade, para garantir a convivência social e para garantir a cidadania da pessoa com deficiência. Então, essa multa moral é para conscientizar as pessoas de que a vaga de PCD ela não pode ser utilizada por quem não precisa nem por um segundo. Ela precisa ser respeitada, as vagas reservadas precisam ser respeitadas para que a pessoa com deficiência tenha o acesso à justiça, tenha o acesso aos locais públicos, não só no judiciário, mas em toda a sociedade. Então, é uma campanha desenvolvida para o judiciário, mas para os estacionamentos do Poder Judiciário, mas que ela tem uma finalidade bem mais ampla, porque como eu disse, a acessibilidade e inclusão é uma construção coletiva. Então, as barreiras atitudinais, esse é um exemplo de barreira atitudinal, quando uma pessoa sabe que aquela vaga não é para ser utilizada porque não é pessoa com deficiência e aí vai ser utilizada. Então, essa é uma barreira atitudinal. Deixa de disponibilizar aquele direito para uma pessoa que realmente precisa e que, quando ela não encontra a vaga, ela volta para casa, ela não consegue acessar aquele lugar. Então, para a pessoa com deficiência, é imprescindível que essas vagas sejam respeitadas e que elas estejam disponíveis. Dentro dessa questão atitudinal e também estrutural, como vocês avaliam os principais desafios que a UASSE e a SENA observaram ao longo dos tempos para melhorar a acessibilidade nos prédios do Judiciário? Em relação aos desafios da SENA, eu acho que essa questão de prédios um pouco mais antigos, por exemplo, a gente tem o prédio histórico, que ele é da década de 70. Então, para hoje a gente conseguir adaptar para as normas atuais de acessibilidade realmente é um desafio. Mas a gente vai aos poucos tentando, pelo menos, reduzir essas dificuldades. Eu acho que esse tem sido, assim, e esse constante aprendizado, assim, a gente sempre está aprendendo coisas novas, situações que a gente às vezes não pensava, mas que precisa adequar para atender a norma de acessibilidade. Não só a norma, mas tornar o prédio realmente acessível, porque a norma ela não vai responder todas as dificuldades das pessoas com deficiência. Então, é isso, a gente está em constante observação para fazer as devidas adequações. Coisa boa. Além das atividades, né, das ações internas que a UASSE realiza, quais são as atividades de atendimento para o público externo realizadas pela unidade? A gente faz todo um atendimento, a unidade de acessibilidade faz todo um atendimento especializado da pessoa com deficiência. Então, a gente disponibiliza suportes para audiências, basta as unidades judiciárias solicitarem para a gente via SEI, no SEI da unidade de acessibilidade. Também a gente tem intérprete em Libras para todo o estado, via balcão virtual ou presencial, disponível no Fórum Civil e Criminal e também nos demais prédios de Teresina, né, do Judiciário em Teresina. Também a gente tem as cartilhas de atendimento e de uns manuais de superando as barreiras atitudinais disponíveis no site, além das capacitações anuais que são programadas para que os servidores e magistrados sejam preparados e capacitados na temática de acessibilidade e inclusão, porque o conhecimento faz com que o atendimento seja cada vez mais humanizado e que seja garantido o direito à justiça e os direitos da pessoa com deficiência. Muito bacana esse bate-papo com as meninas. Grande abraço aqui para essas duas servidoras exemplares também aqui do nosso TJPI. E o Justiça da Gente de hoje vai ficando por aqui, viu? Eu já vou ficar com saudade, já vou logo avisando para vocês. Mas na semana que vem a gente se encontra aqui com mais programas inéditos e ao longo da nossa programação aqui na TV Cidade Verde, a gente tem muitas reprises desse programa que faz você ficar por dentro de tudo que acontece na Justiça do Piauí. Até mais!